Bom, vamos falar agora de outra doença que está preocupando. Sarampo. Os casos aumentaram em quase 80% em todo o mundo. Isso nos primeiros 2 meses deste ano, em comparação ao ano passado. Os países podem estar diante de um surto catastrófico de sarampo se nenhuma medida sanitária de prevenção for tomada. No último ano, houve 21 epidemias significativas da doença pelo mundo, principalmente na África e na região do Mediterrâneo Oriental. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, os casos cresceram quase 80% em relação a 2021. A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, dizem que muitos desses casos poderiam ter sido evitados com a vacinação e que esse número deve ser ainda maior, porque em muitos países as campanhas de imunização foram interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus. O Brasil iniciou esse mês uma campanha que pretende vacinar quase 80 milhões de pessoas. O sarampo é uma doença causada por um vírus transmitido pelas vias aéreas e atinge, na maioria das vezes, as crianças. Os sintomas mais comuns são manchas brancas na parte interna da bochecha, tosse persistente, irritação nos olhos, febre e, depois de alguns dias, manchas vermelhas que se espalham pelo corpo. Em casos mais graves, pode levar à morte. Bom, como foi dito na reportagem, a cobertura vacinal contra o sarampo no Brasil também preocupa. Em 2016, o país havia se livrado do vírus, mas recentemente ele voltou a causar preocupação. Entre 2019 e 2021, foram confirmados mais de 30 mil casos da doença. E só neste ano foram registrados 9 mil casos até fevereiro. Por isso é importante aderir às campanhas como a que acontece neste sábado. Anote na agenda o dia D da 8ª campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Além disso, a campanha vai se concentrar na imunização de crianças de 6 meses até 5 anos a partir de segunda-feira. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a infectologista da medicina interna personalizada, Raquel Moarec. Doutora Raquel, obrigado pela participação. Mais uma vez para falar sobre um assunto que tem deixado a gente preocupado, porque é algo simples de resolver, né? Se tivesse tido vacinação, se a gente mantivesse aquele nosso nível de excelência no Brasil, não era para estar acontecendo isso, né, doutora? É verdade, nós tínhamos ganhado o certificado pela Organização Mundial de Saúde em 2016 como a erradicação do sarampo no país. Em 2018, 2 anos depois, a gente voltou a perder este título, né, de erradicação com a presença e o retorno do sarampo no país. Isso se deve à diminuição da vacinação progressiva desde 2010, com ano após ano, a perda da vacinação dentro da população infantil abaixo de 5 anos. Doutora, acho que a gente já conversou outras vezes e todos os médicos, além da senhora, comentam que o sarampo ficou esquecido e sofreu com o sucesso das vacinas, né? Tanto que há médicos que na residência que nem tinham contato com o sarampo, né? Uma questão que eu acho que fica até de alerta para os pais, o que fazer se acontecer um caso, por exemplo, de sarampo na escola, um caso de sarampo no condomínio, na região, tem que se preocupar imediatamente, apesar de ter tomado a vacina, corre o risco de também contaminar uma criança pequena, mesmo com a vacina ou não. O que fazer, como identificar? Olha, primeiro, se tiver uma hipótese de sarampo, nós temos que ter um bloqueio importante daquela região ou daquele local em menos de 72 horas. E essa atuação é avaliar os imunovulneráveis para indicar ou vacinação, o controle e reavaliação dos casos. Ideal, né? Hoje, quando nós começamos a vacinar na vacina 0, que seria de 6 meses a 11 meses, e depois a vacinação normal, que é dos 12 e 15 meses, a gente precisa antecipar esses bloqueios, né? Não só contato, mas para a diminuição dos outros casos, principalmente em crianças abaixo de 5 anos. Essa é uma doença que precisa, pelo menos, acima de 95% da população vacinada para a gente voltar a erradicar ela no país. Doutora, aí falando com os adultos, a senhora mencionou a vacina de bloqueio. Vou citar o meu exemplo. Eu nunca tive sarampo, nem quando era pequenininho, nem muito menos agora adulto. Lembro que tomei uma de bloqueio lá em 2019, antes da pandemia, porque teve um caso justamente no meu condomínio e aconteceu isso. Vieram as agentes de saúde para
dar essa vacina de bloqueio. Mas como que o adulto deve ficar atento se tiver esse caso de sarampo? Quem não teve sarampo pode ter, quem já teve pode ter de novo? Não, quem teve não tem de novo. Então, é uma imunidade natural permanente. O que precisa é, se você não tem a carteira ideal vacinal, as pessoas acima de 1960, nos profissionais de saúde, estão indicadas a vacinação agora também. Se você não tem a certeza que tomou as 2 doses da vacina da tríplice viral, você tem que readequar a sua carteira de vacina. Na época de 1992, onde a gente começou a fazer a campanha de erradicação, a campanha importante que teve essa diminuição importante do sarampo no país e ganhamos aquele título de erradicação, foi quando a gente fez a vacinação até crianças de até 14 anos, onde a gente tem a maior circulação de crianças em outras faixas etárias. Isso ajudou na época o entendimento, o conhecimento não só de médicos como de toda a população, aumentar o número de campanhas, não só um dia D, vários dias, e isso intensificou na época a gente conseguir diminuir os casos graves de sarampo. Então, bora repetir isso aqui de novo. Você que puder vacinar, não vacinou seu filho ainda, leve então para tomar a vacina do sarampo. Doutora Raquel, obrigado pela participação. Uma conversa com a senhora sempre é uma aula para justamente alertar pais, adultos sobre a importância da vacinação para a luta contra o sarampo. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Até a próxima, Gustavo.